E aí, pessoal? Opa, estamos avançando, hein? Que bom contar com a sua companhia. Mais uma aula aqui. Nós estamos fazendo um duplo caminho, né? Olhando as questões da Banca COSEAC UF e também olhando os textos, né, que estão no edital do concurso. E está sendo assim uma experiência bem interessante, né? O retorno que as colegas têm dado. E assim, eu quero te incentivar. Se tem algum texto na bibliografia do edital que você está sentindo certas dificuldades, ou por curiosidade mesmo, gostaria de ver aqui comentada, né, a questão abordando o texto específico, e também, né, que você possa ver aí algum tema que a gente ainda não trouxe. Esse é o momento. Escreve aí no chat, deixa a sua sugestão, que na próxima aula, né, ou nas próximas, a gente vai estar abordando. Pessoal, olha só, você que tem gostado, né, tenho visto pessoas que estão aí em todas as lives, que legal, muito obrigada, fico muito feliz, né? Mas assim, não deixa de curtir, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, ele está aqui aberto, tá bom? Para que a gente possa ver aí mais pessoas se engajando com a gente. Olha só, hoje eu trouxe também, tá, uma questão aí que a Banca COSEAC UF cobrou em concursos anteriores. Queria que você ficasse bem atenta. Deixa o seu material aí já pronto, porque tem gente que fala isso, né? Não, eu estou ouvindo. Professora, né? Você está anotando? Aí a pessoa, não, estou ouvindo. Tem pessoas que aprendem assim, mas é tão importante quando a gente anota alguma coisa que ressaltou. Às vezes é só para pesquisar depois, né? Para ampliar determinado assunto. Pessoal, preparação para a prova, sabe? Assim, é uma coisa que exige dedicação, tá? Às vezes, assim, você está fazendo uma outra atividade, mas lembra de algum ponto. Eu sou assim. Às vezes estou fazendo outra coisa, aí vem assim à mente alguma lembrança, eu anoto, sabe, assim, no meu bloco de anotações, às vezes até no celular, e assim que eu posso, eu vou lá e pesquiso. Bom, então, vamos ao nosso estudo, né? Você que já fez aí, já deixou seu like, já compartilhou, já me cumprimentou, que eu também gosto de ser cumprimentada aqui. Você que já está com o seu material de anotações. Então, vamos à nossa questão comentada de hoje. Caiu no concurso da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, no ano de 2021, e diz assim: ao analisar a trajetória histórica do welfare state e da política social no século XX, Potiara Pereira, 2011, identifica um elemento que se sobrepõe à linearidade da política social. Esse elemento é a caridade, o conservadorismo, a contradição, a volição, a vontade política, né? Então, são 5 alternativas que existem no sentido da gente compreender aquilo que é a visão da professora Potiara, né, em relação àquilo que aconteceu em relação ao welfare state e aquilo que é a política social, né? A gente vai agora olhar o texto que está na bibliografia do concurso, que é o texto Política Social, Temas e Questões. Eu tenho aqui a terceira edição, né, de 2011, e a primeira reimpressão da professora Potiara Amazoneida
o pezinho, agora eu não estou me lembrando, mas o final é o Pereira, né? Então, a Potiara Pereira, esse texto está na bibliografia do concurso, tá? Eu tenho aqui, não tenho esse texto completo aqui, mas a gente tem nos capítulos 4, tenho aqui comigo o capítulo 4, deixa eu ver qual capítulo que eu tenho aqui, o capítulo 5. Ao você fazer essa leitura, assim, você já consegue estar respondendo aquilo que é a questão, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês 2 pontos desse livro que seriam decisivos para a gente responder essa questão. O primeiro está aqui no capítulo 4, que vai abordar para a maior compreensão da política social, concepções básicas de Estado versus sociedade. Logo no início do capítulo, ela vai dizer algo que vai contribuir para o nosso entendimento daquilo que é essa trajetória, como é que se deu a trajetória, que é isso que a pergunta é, né? A característica da trajetória do welfare state da política social. E aqui nesse capítulo a professora vai dizer, nesse capítulo são apresentados conteúdos adicionais sobre Estado e sociedade, com vista à compreensão mais apurada da política social como resultante da relação entre essas duas instâncias, que, no dizer de Iannini, é de reciprocidade e antagonismo ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo para vocês que aqui já daria para a gente responder? Porque ela está aqui, a professora Potiara, apresentando, né, uma visão de Iannini, né, assim, a base teórica que ela está se pautando, e ele vai trazer uma visão de política social, né, que é, ao mesmo tempo, de reciprocidade, né, e de antagonismo. Se a gente pensa na trajetória da política social, como ela se moveu num terreno de contradições, por que eu digo isso? Que as primeiras políticas sociais, ela vai surgir num contexto onde o capital, né, na sua fase industrial, estava se soerguendo, se consolidando, né, enquanto modo de produção de mercadoria e recrutando a classe trabalhadora, né, para que viesse ali, né, a ser a produtora de riqueza. E à medida que isso acontece, né, existem 2 caminhos, até o José Paulo Neto fala disso, a Elaine Behring, que, no primeiro, a política social ela vem como sendo um salário indireto, né, uma forma, né, de trazer para o trabalhador, né, mais condições, melhores condições de existência e atendimento das suas necessidades mais amplas, e, ao mesmo tempo, ela surge, né, como contraditória no sentido de que ela termina por se constituir no seu caráter excludente, né, daquilo que, né, poderia ser o fortalecimento do capital, né? Há aqueles que têm a visão, dentre esses autores, que defende a política social do Estado capitalista no sentido de fazer com que a política social apareça, né, como subserviente, como compensação, né, para esse capitalismo, né? O José Paulo Neto, no livro Capitalismo, Monopolista e Serviço Social, vai dizer que o Estado aparece como empresário indireto, muitas vezes, né? Porque ele está ali, o Estado, né, financiando aquilo que é essa infraestrutura, né, e a organização desse modo de produção capitalista. E, obviamente, também não podemos perder de vista a própria luta da classe trabalhadora, né, que vem no sentido, né, de fazer frente e angariar melhores condições de vida. Então, esse é o caráter, né, contraditório
da política social. Então, né, nessas breves linhas, né, conhecendo aquilo que é a discussão da política social, a gente pode ter esse entendimento. E aí eu já também vou levar vocês já para outra parte aqui do texto, né? Vocês já entenderam aqui a metodologia que a gente tem usado, bem cirúrgica, bem pontual nos textos, por conta aqui, para que a gente não se perca, né, daquilo que é a discussão da questão que a gente está resolvendo e tenhamos objetividade também aqui na apresentação do nosso trabalho. Né? E aí eu vou fechar aqui com essa outra fala da autora, que também aqui no capítulo 5, que vai abordar concepções e propostas da política social, tendências e perspectivas, ela vai começar falando primeiramente do significado da política social e conceitos correlatos, e ela vai dizer alguma coisa também aqui no primeiro parágrafo que vai somar, né, vai reafirmar aquilo que a gente já tem falado. Ela diz assim: nunca se falou tanto de política social como nos últimos tempos. Nas sociedades contemporâneas, a menção a esse tipo de política, associada aos conceitos de políticas públicas, necessidades sociais e direitos de cidadania, tornou-se uma recorrente tendência intelectual e política. No entanto, o que chama a atenção nessa tendência é que o destaque dado ao social e à dimensão pública da política está ocorrendo numa época regida pela ideologia neoliberal, em que a política como indicação de governo socialmente ativo e responsivo tornou-se um anacronismo. Então, né, eu estava apresentando, né, a partir lá daquilo que era a visão inicial, né, o contexto de formação da política social, e aqui a gente já tem a política social no seu estado neoliberal. E a gente pode dizer que existe também essa contradição aqui presente. Por quê? A autora está dizendo que a política social ela se torna muito, né, debatida e é no contexto de negação, né, de uma ideologia neoliberal. Então, isso caracteriza-se, né, por um anacronismo. E aí, pessoal, se a gente pensar o que é esse anacronismo, né? A gente vai ter no dicionário anacrônico, que apresenta anacronismo, que contraria a cronologia, que está em desacordo com os usos e costumes de uma época. Então, a partir desse texto, né, que está na bibliografia, a gente começa a ter bases para a gente compreender aquilo que é, né, que está sendo solicitada aqui pela questão. Então, voltando aqui na questão, ao analisar a trajetória histórica do welfare state e da política social no século XX, Potiara Pereira identifica um elemento que se sobrepõe à linearidade. Ou seja, a política social ela poderia ter, e o welfare state, uma trajetória, né, marcada por constância, né, por uma evolução, entre aspas, mas não é isso que vai acontecer. Né? Então, a gente precisa, já identificamos a partir do texto essas contradições, né, e esse anacronismo, né, o que contraria a cronologia, né? Então, é algo que está acima dessa linearidade da política social, né? Ela tem uma condição aí antagônica, né, contrária, desacordo, né, e com os costumes daquilo que é da época. Então, olhamos aqui para o que a gente vai ter, né, como compreensão aqui a partir das respostas. A caridade, não, isso não esteve presente no debate, né, que é anacrônico, né, não tem nada a ver com aquilo que é aqui essa discussão, né, que aqui a gente já está falando de política social, e não, né, de filantropia, algo que poderia ser mais próximo. O conservadorismo, não, o conservadorismo, né, também não está presente aqui nessa discussão de política social. A contradição, lembra que a Potiara falou de anacrônico, né, de contrário, né? Então,
existe componente contradição nessa trajetória da política social e do welfare state. Volição, o que seria volição? Volição, ação de escolher ou decidir, escolha ou decisão feita, né? Também não é algo que esteja aí dentro da literatura acerca da discussão de política social. Vontade política, assim, a gente vê interesses antagônicos, projetos políticos antagônicos, né, ao longo dessa trajetória. Então, a resposta que melhor retrata aquilo que diz, né, a partir do texto, é exatamente a contradição. Então, pessoal, estamos aí solidificando nosso conhecimento, né? Você vai ficar aí um expert na banca COSEAC UF, né? Espero que você tenha gostado dessa questão, desse texto. Deixa aí as suas impressões nos comentários, porque isso me ajuda a moldar as próximas aulas, tá bom? A trazer conteúdos que façam sentido e agreguem dentro da preparação que vocês estão fazendo. Então, olha, quero te cumprimentar, te agradecer pela sua companhia aqui e vou te aguardar para o nosso próximo encontro. Não deixa de compartilhar esse vídeo, né, com as colegas de profissão, com os colegas, para que a gente possa aí ver mais pessoas também, né? A gente está aqui socializando, então, né, vamos fazer aí uma corrente de socialização de informações, tá bom? Super beijo e te vejo, né? Nosso preparatório vai até o momento da prova, então vamos juntas. Um super beijo.